Olá, Moreira Lopes. Muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Boa tarde a você que nos acompanha também pela internet nos canais Tribuna do Leste. Começamos neste momento o Emergência 193, hoje com a participação de Sargento Damasceno, ele que dá o seu boa tarde aos ouvintes da Tribuna do Leste e também da Rádio Manhuaçu. Boa tarde, Sargento. Boa tarde, Thomas. Boa tarde, Moreira. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no programa Emergência 193. Um assunto que acontece, às vezes, por frequência, infelizmente, na sociedade, a questão de vítimas de engasgo, tanto adultos quanto crianças. E a situação é mais assustadora ainda quando envolve bebês. Quando isso acontece, sargento, vamos imaginar inicialmente a situação aí envolvendo um adulto, vítima de engasgo. Quais devem ser os procedimentos da pessoa que está próxima? A obstrução de vias aéreas por corpo estranho, né, que é o engasgo, ele pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Tanto na fase de bebê, criança ou adulto. É, Quando a pessoa está se alimentando e esse corpo estranho, esse alimento, ele fica engasgado na traqueia, o paciente ele acaba tendo uma obstrução da passagem do ar, que pode ser uma obstrução total ou uma obstrução parcial. Quando essa obstrução ela é total, o paciente ele pode até evoluir para a morte devido à parada respiratória. Então, nesses casos, quando a vítima ela está engasgada, ela vai adotar um sinal que é universal de engasgo, que é de colocar as mãos próximo do pescoço. Isso indica que essa vítima ela está engasgada. É, Nesse caso, a pessoa que estiver próxima deve se posicionar atrás dessa pessoa e, com a mão fechada, o punho cerrado, posicionar a mão próximo do umbigo do paciente e fazer a manobra que a gente chama de manobra de Heimlich, que é em formato de um J. Vai estar pressionando ali de forma que essa vítima consiga expelir esse objeto que está impedindo a passagem do ar. E a pessoa que está tentando realizar esse salvamento, ela deve persistir nessa manobra por quanto tempo, caso o objeto não seja expelido imediatamente? Sim, ela vai tentar essas manobras até que a vítima retorne, ela vai conseguir falar, né? Isso indica que o ar está passando, ou ela até se tornar inconsciente. Quando ela se torna inconsciente, você deve posicionar a vítima numa superfície plana e rígida e já iniciar ali os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar, com compressões torácicas, né, e realizando já essa manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Tá. E agora, uma situação que causa susto, essa mesma hipótese aqui do engasgo, mas envolvendo crianças, especialmente bebês. Como é que faz no momento desse? Sim, isso acontece com muita frequência, né, nos lactentes, no período de amamentação, às vezes devido a um refluxo do leite, acaba tendo essa obstrução, esse engasgo com o leite ou até mesmo com algum alimento sólido, né. Inicialmente, verificar se o que está provocando esse engasgo é líquido ou sólido. Caso seja líquido, a própria mãe ou o pai deve colocar a boca sobre a boca e o nariz do bebê e tentar sugar esse líquido que está obstruindo. A outra situação, que é quando o objeto é sólido, um alimento sólido, você deve inicialmente fazer uma inspeção visual e, se estiver visível, retire o que está provocando o engasgo. Caso não esteja visível, deve posicionar a criança de bruços e dando um apoio na cabeça e realizar tapas, dar 5 tapas nas costas, na linha das escápulas, e depois vira o bebê e faz compressões no tórax, 5 compressões entre a linha dos mamilos, e vai repetindo esse procedimento até que ela se torne consciente, que volte a emitir algum tipo de som. E havendo a possibilidade, enquanto realiza essas manobras, é importante acionar imediatamente o socorro. Sim, em caso de dúvidas, a pessoa que está ali presenciando esse engasgo, ela pode estar ligando 193 e, com o próprio telefone no modo viva voz, realizar as orientações passadas pelo Corpo de Bombeiros. Maravilha. Uma outra situação aqui
Período de estiagem, nós estamos aqui vivendo o inverno, mas também um período de estiagem. As queimadas em vegetação, elas têm acontecido ainda em nossa região. E por vezes essas queimadas são próximas até mesmo ao meio urbano. Sim, o problema das queimadas é um problema que vem sendo enfrentado não só no nosso município, mas também em todo o estado e em todo o país, né, afetando diversos biomas do nosso país. Então, nesse período de estiagem, onde que as chuvas são menos intensas, a umidade do ar é menor e a vegetação está muito seca, a frequência desses incêndios tem sido bem frequentes, né? As maiores causas que a gente tem ela é decorrente da ação humana, né? Muitas das vezes proposital ou até acidental. E é uma ação que prejudica tanto o meio ambiente quanto aos animais e às pessoas, né? Nesse período de queimadas aí, a gente tem uma péssima qualidade do nosso ar e isso acaba agravando problemas respiratórios, né? Como asma, bronquites, causa irritação nos olhos, tosse. Então é um tipo de prática que, além de criminosa, traz diversos tipos de problemas para a sociedade. E existem situações aí que o incêndio é criminoso. Sim, a maioria das vezes, como eu falei, ela é proposital. Muitas das vezes a pessoa ali que ela quer fazer o replantio do pasto, ou a rebrotagem, né? Muitas das vezes como forma alternativa, em vez de estar utilizando a roçada, a mão de obra adequada, né? Ela acaba optando fazer essa limpeza utilizando o meio do fogo. Mas, como eu disse, é uma prática criminosa e que traz diversos problemas para a biodiversidade, para a nossa fauna, para a nossa flora e para a comunidade que vive no entorno desses locais onde ocorrem as queimadas. Sargento, em razão até mesmo dessas queimadas que ocorrem às vezes em vegetação próximas às residências, sejam elas no meio rural ou no meio urbano, mas principalmente nas cidades, nota-se que às vezes animais que deveriam estar na mata estão vindo para os quintais das casas ou até mesmo entrando nas residências, animais que são animais selvagens. Acontecendo isso, o que deve o morador fazer? Qual que é o procedimento correto que ele deve tomar? Combinado com as queimadas, né, o fator também do desmatamento tem tornado cada vez mais frequente esse tipo de ocorrências, né, em que os animais acabam dividindo ali o espaço urbano com os seres humanos. Então, caso a pessoa se depare com uma situação de um animal, né, que invadiu a sua casa, o seu quintal, é importante você não se aproximar muito daquele animal, né, manter ele num local isolado, porque ao tentar se aproximar, você pode estar invadindo ali uma distância crítica, que esse animal ele pode adotar tanto o comportamento de fuga, como também o comportamento de ataque, por se sentir acuado. Então, além do risco de ataque, que pode estar ferindo, né, a pessoa, também tem o risco de estar trazendo alguma doença para o ser humano. Então mantenha o animal isolado, não se aproxime, entre imediatamente em contato com as autoridades para que possa fazer o recolhimento desse animal e destiná-lo ao seu habitat natural. Ok, muito obrigado, Moreira Lopes, e hoje tivemos então a participação de Sargento Damasceno, diretamente aqui da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu. Estamos à disposição, Moreira. Maravilha, Moreira Lopes, e então nós participamos hoje aqui falando do Emergência 193, diretamente da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu para o programa Sintonia da Tarde, repórter Thomas Júnior.